Olá, eu sou o Francisco Mota e hoje tenho um Twingo E-Tech Electric para testar aqui no canal YouTube Targa 67. Venha comigo. O Twingo é o terceiro elétrico com estilo nostálgico lançado pela Renault depois do R5 e do R4. Está posicionado abaixo desses dois e o seu papel é oferecer uma solução elétrica para utilização citadina. Nos próximos minutos, a minha missão é ir à procura de resposta para as nossas habituais 3 perguntas, que hoje são, afinal, como é a habitabilidade dentro deste pequeno citadino, como é também a utilização, a dinâmica deste Twingo elétrico e, claro, quais são os consumos e as autonomias medidos pelos nossos métodos do Targa 67. Mas, antes das respostas, não se esqueça de subscrever o canal e ativar o sino das notificações para não perder nada daquilo que vai ser o nosso trabalho nos próximos tempos. E agora já sabe, foi por aí. Ao contrário do Twingo original, lançado há 33 anos, o novo modelo tem 5 portas e não 3. Tal como o R5 e, em certa medida, o R4, o Twingo é um biju, um modelo que se compra por impulso, talvez até por paixão, mais do que por ser o elétrico mais utilitário e acessível do segmento A. Mas não deixa de ter detalhes de aerodinâmica para reduzir consumos, como os 2 chifres sobre as luzes de trás ou a frente e fundo carnados. O CX fica abaixo dos 0,30, segundo a marca. Olhando para o novo modelo, a memória faz das suas e parece uma cópia do antigo com faróis de dia em arte LED, a lembrar os faróis óleo de sapo do antigo. Mas, ao lado de um exemplar do antigo Twingo, dá para ver que são feitos a escalas diferentes. O atual modelo é 36 cm mais comprido, apesar de ter só 3.790 mm de comprimento. O estilo faz uma interpretação excelente do original, resultando numa peça que agrada mesmo a quem não se lembra bem ou não conhece o modelo antigo. Este é o segredo do estilo nostálgico. O Twingo usa uma versão encurtada em 12 cm da plataforma do R5, pois a bateria não precisa de mais espaço. Ao contrário do R5, a suspensão de trás do Twingo é de barra de torção, em vez de multibraço, para baixar os custos. A bateria tem só 27,5 kWh de capacidade útil, usando química LiFeP para os polos. A Renault anuncia um consumo de 12,2 kWh por cada 100 km e uma autonomia de 263 km em ciclo misto WLTP. A bateria tem uma placa de proteção por baixo e pode ser carregada de 10 a 100% a 6,6 kWh AC em 4 horas. Também se pode carregar a 11,0 kWh AC em 2 horas e 35, ou até 50 kW DC em 32 minutos. O motor tem 82 cavalos e 175 Nm de binário e o peso total do Twingo é de 1.200 kg. Menos 250 que o R5. A tração é às rodas da frente. As prestações são adequadas à utilização urbana e suburbana, com a velocidade máxima limitada a 130 km/h, para poupar a bateria. A aceleração 0 a 100 km/h faz-se em 12,1 segundos. A linha de cintura mais baixa do Twingo faz a posição de condução parecer até mais baixa também do que a do R5. O banco está muito bem enquadrado com o volante, que é a mesma peça utilizada também no R5 e noutros modelos da Renault. Para o meu gosto é um volante demasiado grande, ele é achatado em cima e em baixo, mas tem a vantagem de realmente todos os botões que estão aqui são teclas físicas, não são ápticos. As 2 patilhas para a regeneração também estão de utilização muito fácil, tal como o comando da caixa de velocidades aqui em cima. Claro, é sempre a mesma questão aqui do satélite, já um pouco antiquado, mas enfim, vamos passar ao lado disso. Aqui do lado esquerdo também há alguns botões que não estão assim muitíssimo bem colocados. Um deles até é importante, que é o botão para escolher o modo de condução Eco. Temos um painel de instrumentos completamente novo, com um grafismo assim neo-retro, digamos assim, que tem assim um aspecto um pouco como se usava há 30 anos, quando foi lançado o primeiro Twingo. Depois, o que realmente não existia há 30 anos era um ecrã tátil como este, que está aqui assim, está muitíssimo bem colocado, não é nada difícil de utilizar, tem uns ícones bastante grandes. Aqui em baixo continuamos a ter, com um grande aplauso da minha parte, 3 botões para utilizar o sistema de climatização, o ar-condicionado, fáceis de utilizar, conseguem-se, passado pouco tempo, conseguem-se utilizar praticamente sem olhar para eles, o que é sempre
uma vantagem. Aqui ao lado temos esta bolacha vermelha para o botão dos 4 piscas, que evoca mais ou menos o botão dos 4 piscas da primeira geração, que era uma bola que se situava aqui em cima para aqueles que se lembram da primeira geração. Temos, por exemplo, estas placas a verde, que aqui são umas aplicações, tal aqui sim na porta temos a mesma coisa, também evocam o primeiro Twingo, se bem que no primeiro Twingo elas eram pura e simplesmente chapa à vista, onde não havia plástico. Portanto, era uma consequência de uma construção mais barata e não um adorno como temos aqui, mas de qualquer maneira resulta muitíssimo bem. Como podem ver aqui sim, a consola é muito baixa, tem só aqui estas prateleiras em baixo, tem aqui sim uma zona boa para colocar um telemóvel. Como a alavanca da caixa não tem a posição P, temos que ir buscar aqui o travão de mão P aqui em baixo, o botão Power está aqui assim bem visível. Os plásticos que vemos aqui no interior são todos plásticos duros ao toque, mas eles acabam por ter aqui uma textura diferente do habitual em alguns sítios, o que lhe dá assim um aspecto engraçado. Os bancos são bons, não têm grande apoio lateral, como seria de esperar, também não são muito compridos, são relativamente curtos aqui para as pernas. Como os bancos são pequenos e a consola também é praticamente inexistente, a sensação de espaço aqui nos dois lugares da frente é muito boa. Vamos ver como será nos lugares de trás. A Renault optou por oferecer apenas 2 lugares atrás, mas 2 bons lugares, que encaixam bem o corpo e podem ser regulados longitudinalmente de forma individual. Crítica para os vidros das portas traseiras que só abrem em compasso. Mais uma cedência aos custos de produção, mas que não é aceitável. O ajuste dos bancos traseiros permite jogar com a relação espaço para pernas / capacidade da mala, que tem um bom acesso e uma capacidade de 260 litros com os bancos recuados. Com os bancos avançados de 17 cm, o volume da mala sobe para 360 litros, mas o espaço para pernas fica reduzido a muito pouco. Sob o fundo da mala há divisórias para levar objetos pequenos, num total de 50 litros. Ainda é possível rebater 3 bancos para levar objetos compridos. O botão Engine Start está agora mais perto do centro da consola central. Deixou de estar aqui assim oculto pelo volante. Talvez tenha sido o resultado das críticas consecutivas dos jornalistas. Em meio urbano é óbvio que com esta suspensão de /torção atrás, o Twingo não consegue os mesmos níveis de conforto do Renault 5. Mas a verdade também é que não é um desastre. Ele consegue ainda assim passar sobre bandas sonoras, buracos, etc., sem se sacudir demasiado os ocupantes aqui dentro. Mas claro, nota-se uma diferença entre o que faz a suspensão da frente e depois o que faz a suspensão traseira. É claro que os pneus de medida 205/45 R18 que estão montados aqui nesta unidade que eu estou a testar também não são uma grande ajuda em termos de conforto. Há outras opções na gama que serão certamente a escolha mais apropriada para se ter um Twingo um pouco mais confortável. A direção tem muito bom tato, não está demasiado assistida, está no ponto certo e transmite aqui uma boa sensação daquilo exatamente que as rodas da frente estão a fazer. Aqui uma comunicação muito boa entre, de facto, as rodas da frente e o condutor. Por outro lado, o facto de ter um raio de viragem de apenas 9,8 metros também ajuda bastante nas manobras. As patilhas da regeneração, sobretudo aqui numa condução urbana, também funcionam bastante bem. E para quem não gosta de utilizar a função One Pedal, tem aqui as patilhas como opção para ir jogando com elas, que funcionam quase como se fossem reduções num carro de motor térmico e caixa de dupla embreagem. Em termos de condução, existe também um modo Eco, que se escolhe aqui no botão à esquerda do volante e que realmente torna a resposta do acelerador bastante mais lenta. Mas a verdade é que no modo normal o Twingo já é tão suave que honestamente não é daqueles casos em que o modo Eco se torna mais suave e acaba por ser o aconselhável. Aqui, sinceramente, o modo normal funciona muitíssimo bem. No nosso habitual teste de consumo Targa 67, sempre feito com ar-condicionado desligado, no modo Eco, jogando com as patilhas da regeneração e utilizando a função One Pedal, o consumo obtido foi de 10,1 kWh por cada 100 km, o que equivale a uma autonomia real em cidade de 272 km. Em autoestrada, ainda em modo Eco, mas com o mínimo de regeneração, o consumo foi 17,4 kWh por cada 100 km,
o que resulta numa autonomia real em autoestrada de 158 km. Ouvem-se alguns ruídos aerodinâmicos quando se chega perto dos 120 km/h em autoestrada, mas o ruído do rolamento está bem isolado. A estabilidade é muito boa e poderia perfeitamente suportar velocidades superior aos 130 km/h limitados. Com uma relação peso-potência de 14,6 kg por cavalo, não era de esperar grande vivacidade deste Twingo, mas tratando-se de um elétrico, a realidade é sempre melhor do que os números que estão no papel. A primeira metade do acelerador até faz bem o seu papel, mas depois, sinceramente, não vale a pena insistir muito, porque o que se ganha em aceleração e em maior velocidade é perfeitamente residual. Em piso plano isso é perfeitamente notório e em subida ainda se nota mais. Por isso, se quiser utilizar o Twingo numa condução um pouco mais atrevida, se calhar o melhor é deixar isso para uma descida. E foi aqui nas descidas que encontrei realmente uma suspensão muito bem aprumada. Ela resiste bem às saídas de frente, não deixa o carro inclinar muito durante uma curva prolongada e até se deixa provocar um pouco de traseira, colocando-a ligeiramente a deslizar, até que o SP acha que acabou a brincadeira e entra ao serviço para garantir a segurança. O Twingo é ligeiramente menos confortável que o R5, sobretudo por ter uma suspensão traseira mais simples, mas também esta unidade está com pneus muito grandes que talvez não sejam a melhor escolha. Por outro lado, ele tem mais espaço na segunda fila, por estranho que isto possa parecer, mas de facto o espaço em comprimento é melhor, com a diferença de que só leva 2 passageiros nessa segunda fila. Quanto à autonomia, ela claramente é inferior à autonomia do R5, mas é uma autonomia suficiente para uma utilização em cidade e está perfeitamente adaptada a quem tenha uma tomada doméstica disponível. O que está sempre disponível é o arquivo de testes do Targa 67. Já temos mais de uma centena de testes publicados, por isso procure no canal Targa 67 e certamente vai encontrar um modelo que lhe interessa. Mas antes disso, não se esqueça de subscrever o canal e ativar o sino das notificações para não perder nada do nosso trabalho que está previsto para as próximas semanas e meses. E é tudo. Até ao próximo teste do Targa 67.